objetivo da encarnação. Essa questão está no capítulo 2 do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Seria possível evoluir sem precisar de um corpo físico? Ou seja, sem precisar de encarnar? Então vamos ver a resposta. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que consiste a expiação. A encarnação ainda tem outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, ele toma um instrumento em harmonia com a matéria, essencial deste mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Na primeira parte da resposta dos Espíritos, eles nos dizem que Deus impõe a encarnação, quer dizer, não é uma escolha nossa, mas essa imposição é para o nosso benefício, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, todo o espírito de si é simples e ignorante, e ele vai, em torno das reencarnações que vai acontecendo, vai chegar à perfeição. Então, a perfeição é um determinismo divino. Alguns vão demorar muito, mas muito mais, outros vão ter um ritmo melhor. Cada um tem seu ritmo, justamente por causa da nossa liberdade, que é o nosso livre-arbítrio, onde fizemos as nossas escolhas, onde somos tentados, onde acertamos e onde erramos. Então, Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazer chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Então vamos tratar da expiação e missão. A Revista Espírita de setembro de 1863 nos traz este conceito. A expiação implica necessariamente a ideia de um castigo, mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. A prova, ou missão, implica sempre de uma inferioridade real ou presumível, porque o que chegou ao ponto culminante a que aspira não necessita mais de provas. Ou seja, se você vem com uma missão, uma prova, é porque ainda você não atingiu essa perfeição. Então, por isso que você vai ser testado nesta encarnação. Então, em certos casos, essas provas se confundem com a própria expiação. Isso é, a expiação pode servir de prova e reciprocamente. O candidato que se apresenta para receber uma graduação passa por uma prova. Se falhar, terá que começar um trabalho penoso. Esse novo trabalho é a punição da negligência do primeiro. A segunda prova se torna, assim, uma expiação. As expiações e as missões dos espíritos são o caminho para a evolução. Com isso, os sofrimentos que enfrentamos durante as dificuldades da vida nos fazem aprender a acelerar o entendimento da encarnação e a lei do amor. É importante nós termos esse entendimento com relação aos sofrimentos, porque às vezes acontecem fatos na nossa vida que parece uma injustiça, parece que a gente pensa, eu não mereço isso que eu estou passando. Mas se a gente está passando por essa prova, temos sempre que pensar, é uma prova, uma expiação. Se é uma expiação, é porque algo errado nós fizemos nessa encarnação ou numa anterior, que com esse sofrimento nós vamos aprender. E podemos ainda ser testados numa próxima se aprendemos realmente. E todo esse sofrimento, todas essas vicissitudes nos tornam mais fortes, porque é sempre assim, num primeiro momento, às vezes pode bater um desespero, uma insegurança, até uma revolta. Mas a gente tem fé e se esforça e acredita no nosso Deus, que é soberanamente justo. Nenhuma prova, nenhum sofrimento para nós é injusto. E depois de passado esse período, com certeza a gente vai se lembrar e vai dizer, poxa, consegui passar por isso e hoje estou mais forte, mais maduro, mais preparado,
que essa dificuldade, inclusive até para enfrentar uma dificuldade maior. E ainda nos traz aqui que o cumprimento dos deveres de sua encarnação são promessas de melhoria tanto para si como para o próximo. A prática da caridade, do perdão, da abnegação vão contribuir para a evolução do espírito. Então, vamos dizer que numa encarnação eu fui muito orgulhoso, era poderoso, tinha um poder de mandar, podia ser um governante que mandava. Então, como eu podia tudo, eu peguei e cometi injustiças, abusei desse poder que eu tinha. E realmente, quando a gente tem poder, o orgulho naturalmente ele floresce. Se a gente não tiver consciência e poder controlar esse orgulho, a gente vai às vezes até diminuir outras pessoas, se achar o máximo. E aí o que acontece? Então pode ser que nessa encarnação aconteça dessa pessoa perder esse poder e ter que começar de baixo, ou na próxima encarnação ele nascer humilde, pobre, tendo que se submeter a outra pessoa que tem esse poder. Justamente para ele entender, aprender, internalizar isso e não se revoltar que a pessoa é mais poderosa, tentar passar essa encarnação. Não é que a gente vai ficar feliz quando alguém de repente nos humilha ou porque ele tem poder demais, nos rebaixa a um ponto. Isso a gente sofre muito, mas o importante é a gente não fazer isso. Mesmo que naquele momento a ira vem, a gente tende a, às vezes, responder, agredir, verbalmente ou não, mas entendendo os ensinamentos de Jesus, né, nosso mestre, quando ele diz, né, quando ele bate numa face dele a outra, não é que a gente vai ficar, digamos, não vai tentar se defender, mas o que ele quis dizer é o seguinte: se formos agredidos, a gente não agredir. E aí nós estamos fazendo a nossa parte, aí nós estamos aprendendo. E talvez nesse mesmo caso, essa pessoa, numa próxima encarnação, uma prova seria ela vir de novo a ter no mundo este poder para testar se ela vai abusar desse poder ou não. E aí, se ela conseguir ter o poder e utilizar esse poder para o bem, com justiça, equidade, ponto, passou na prova. De repente, nesse ponto, esse espírito já está aperfeiçoado. E toda essa questão de sofrimento, de dificuldade, é sempre a gente bom lembrar da dimensão da nossa encarnação. A nossa encarnação, em termos de tempo, é um tempo curto, porque a verdadeira vida nossa é a vida espiritual, que é eterna. Então, quando acontece algo que a gente acha que não está merecendo no momento, vamos pensar, se esforçar, que justamente é um período bem curto, né, e tendo todo, vamos chamar assim, o benefício da gente aproveitar bem essa encarnação para poder evoluir, progredir, a gente está dando um grande passo e não está perdendo esse tempo. Na segunda parte da questão, eu vou ver para a gente dar uma lembrada, os espíritos respondem assim: a encarnação ainda tem outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua obra na parte da criação. Então veja a importância, a oportunidade que nós temos de, enquanto estarmos aqui no mundo, neste mundo, em outros mundos, a gente fazer parte da obra da criação de Deus. Então a gente se melhora, de repente a gente consegue melhorar pelo exemplo as pessoas que convivem com a gente, e isso vai tomando uma dimensão grande em cidade, estado, país, que melhora o próprio mundo. Tanto que o nosso mundo, né, que é de provas e expiações, está numa transição para um mundo de regeneração. E nós, com certeza, estamos fazendo parte disso. Então, olha que bacana isso, que oportunidade que nós temos. E aqui ele continua dizendo, né, para executá-la é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, a gente precisa encarnar, e vamos encarnar também em mundos mais evoluídos que os nossos, que vão ser menos materiais, não vai ser um mundo tão grosseiro. Hoje aqui nós necessitamos
da parte material, inclusive para sobreviver, né? Nós temos que se alimentar, nós temos que trabalhar, ganhar dinheiro, mas vai chegar, tem vários níveis de mundos mais sutis, onde o próprio espírito, quando ele encarna, não encarna necessariamente num corpo que nem o nosso, vai ser um corpo também sutil, mas também vai precisar, neste mundo, encarnar, justamente porque, vamos dar um exemplo aqui do nosso trabalho mediúnico, né? O médium, ele faz esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo carnal. E quando ele vai fazer esse trabalho, ele necessita dos fluidos materiais, fluidos do corpo do médium, justamente para os espíritos que fazem esse trabalho terem êxito e conseguir tocar esses espíritos de uma maneira mais eficiente. E provavelmente isso se dá, em diversos padrões, nos mundos mais evoluídos também. Então, essa parte, nós temos que se dar conta, então, que tudo que nós estejamos fazendo aqui na nossa encarnação, que a gente faça de melhor, que a gente seja caridoso, bondoso, que a gente consiga, se esforçando, errando e acertando, além de nós pensar no nosso espírito, nós também estamos trabalhando para nós cumprir a nossa parte, né, na obra da criação de Deus. A seguinte pergunta, a pergunta 133, o Kardec pergunta, né, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Aí os espíritos respondem, né, todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho, por conseguinte, sem mérito. Aí o Kardec também volta a perguntar, mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não isenta das penas da vida corpórea? Ou seja, vamos dizer que o espírito já vem com um lado muito bom e mesmo assim ele vai passar essas provas, essas dificuldades. Então, por que isso não isenta? E aí os espíritos respondem, mas eles chegam à evolução mais depressa, porque tu sempre vai ter as tuas dificuldades, as tuas vicissitudes, as suas provas vão ser proporcionais aos teus erros, aos teus enganos. Quem menos tiver, vai evoluir mais rápido. Como nós temos irmãos que a gente estuda e trabalha, até no trabalho mediúnico, às vezes a gente tem retorno deles, que eles são espíritos endurecidos, eles não querem mudar, eles têm uma dificuldade muito grande. Então esses espíritos vão levar centenas, às vezes milhares de anos para conseguir um progresso que um outro espírito em 20, 30 anos vai conseguir ter uma ação. Por isso que nós temos o nosso livre-arbítrio. Né? Se tu te dedica ao bem, tu te sacrifica, porque não é bem um sacrifício, mas dentro da nossa visão de mundo, de pessoa, nosso aqui na Terra, às vezes tu ser correto, tu querer fazer as coisas certas, às vezes parece até um sacrifício, porque às vezes propagandam muito essa questão do esperto, do malandro, e em vez de seguir tudo certo, procura um atalho, engana o outro, faz isso, faz aquilo. Ele pode estar enganando aqui o homem na justiça dos homens, mas a justiça divina ninguém engana. Então, Deus sendo soberanamente justo, todos os espíritos são criados iguais. E o que diferencia é ao longo da caminhada pelas escolhas que os próprios espíritos fazem. Nós temos o livre-arbítrio. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 25, também fala sobre a necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem que distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos.
Assim é que se estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça, mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira existência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus de iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, e tal seja a sua obstinação que demonstre, podem prolongar indefinitivamente a necessidade de reencarnação, e é quando se torna um castigo. Isso foi uma mensagem de São Luís, Paris, em 1859. Fica claro, né? Todos nós temos as mesmas condições, e mesmo quando numa encarnação a gente vem com alguma deficiência mental, física, ou algum outro problema, é justamente já uma parte, digamos, desse ajuste. É onde nós, estando nessa situação, a gente já vai conseguir quitar um erro que numa outra encarnação provavelmente a gente fez. E mesmo parecendo aos olhos nossos humanos aqui que seja um sofrimento terrível, alguma formação, alguma coisa, uma deficiência que a gente tenha, o espírito que conseguir passar com resignação, sem revolta, ele sai daqui vitorioso. Ele está ganhando, em tempo nosso aqui dos homens, às vezes 100 anos, 200 anos, por conseguir passar por uma prova com sucesso. É possível a gente evoluir sem a encarnação? Não é. Não é que a gente não evolua no mundo espiritual, certo? A gente evolui. Então a gente vem aqui, faz a prova, tem a expiação, tem a nossa oportunidade, aprendizado, desencarna, vai para o mundo espiritual. Alguns têm oportunidade, conforme seu grau, sua evolução e sua vontade de querer melhorar, vai ter oportunidade, vai ver os erros, tem todo um preparo para voltar, para não repetir esse erro. Mas a prova mesmo que acontece é aqui encarnado. Às vezes a gente pode ter feito coisas horríveis, uma outra encarnação, e a gente tem a bênção do esquecimento. A gente encarna não lembrando do nosso passado. E como espírito, lá a gente lembra. Pode ser que a gente não tenha oportunidade de lembrar de tudo conforme o desenvolvimento, ou às vezes até a negação do próprio espírito que não quer lembrar de certas atrocidades que fez. Mas no mundo espiritual, esse véu que nós temos aqui, que a gente não consegue lembrar de tudo, lá nós vamos tirar esse véu, a gente vai ver tudo o que fez. Então, quando a gente vem aqui, é um recomeço, né? É o começo de uma tarefa, de uma missão, ou mesmo de uma expiação. Nós vamos ter essa oportunidade, e por isso que nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque mesmo sendo um tempo não, é um tempo curto o nosso tempo de encarnação, e se a gente às vezes deixa para depois, que depois não, eu vou me dedicar mais a isso agora, porque agora é meu momento de formação, de trabalho, a gente tem sempre cheio de compromissos, né? Nossa vida é atribulada, e hoje em dia, antes da internet, antes de toda essa evolução da comunicação, a vida era mais calma, era mais restrita, vamos chamar. Hoje se abriu um universo muito grande, então se a gente quiser se ocupar o dia inteiro, a gente pode passar, nem precisa passar num computador, pode passar até na frente do celular, só que esse tempo não volta. Então vamos aproveitar, e sempre com o pensamento, no exemplo do Mestre Jesus, com certeza nós não erraremos, e a nossa encarnação aqui vai ser muito proveitosa.